Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão nos assistindo através das redes sociais. Eu sou o pastor Eliakim Mineiro, estou aqui para me ajudar a se preparar para a Gincana Atos 2, que acontecerá no nosso retiro de carnaval aqui das Assembleias de Deus em Trizidela do Vale. Falaremos, meus queridos irmãos, da primeira parte do livro de Atos, onde nós nos deteremos do capítulo 1 até o capítulo de número 8. Essa aula terá uma duração de cerca de 1 hora e nós dividiremos em 4 partes de 15 minutos. Então nos acompanhe com bastante atenção. Acredito que você vai aprender alguma coisa nesta videoaula que nós temos a apresentar para você, tá certo? O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, comumente conhecido de todos como o livro do que os apóstolos fizeram, mas pela forma tão abrangente com que se faz menção ao Espírito Santo, também poderia ser denominado como o livro dos Atos do Espírito Santo. Não estranhe se chamássemos assim também, porque o que os apóstolos do Senhor fizeram pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje nós queremos abordar primeiramente uma visão panorâmica do livro, uma visão geral do todo, para que meu irmão entenda a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos, seu contexto em que ele foi escrito, para você melhor situar a história bíblica. Primeiramente, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, mais ou menos 30 anos depois da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele cobre um período de história de cerca de 33 anos. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos pode se confundir pensando que ali se trata de uma história de um ano de história. Não, mas são 33 anos em que o livro cobre a história da igreja. A história da igreja é apresentada em cerca de 3 décadas no livro de Atos dos Apóstolos, praticamente uma geração inteira. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas, como Paulo vai mencioná-lo na carta aos Colossenses. Lucas, o médico amado. A autoria dele é atribuída por Clemente e também por Tertuliano, em algumas citações e alguns escritos desses dois pais da igreja. Ele é também conhecido pelo evangelho que leva o seu nome, escrito também, endereçado, como nós vemos aqui nesta quarta linha, a Teófilo. Tanto o livro do evangelho como o livro de Atos são endereçados à mesma pessoa. Uma curiosidade: o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuação do que Lucas escreve a Teófilo no Evangelho que leva o seu nome. É o único livro que vai no Novo Testamento seguindo uma história. No caso, é uma sequência do que foi narrado por Lucas, certo? No Evangelho. O tema central está aqui destacado do livro de Atos dos Apóstolos é a propagação triunfal do Evangelho, certo? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja foi triunfante no Novo Testamento pelo fato de sempre dar liberdade ao Espírito Santo para anunciar o Evangelho através do seu poder. E por fim, meus queridos irmãos, queremos ainda falar sobre os propósitos. Por que foi escrito o livro de Atos? O livro de Atos foi escrito pelo menos com 2 propósitos básicos. O primeiro foi demonstrar, no caso uma forma histórica, a demonstração de como a igreja expandiu desde o seio judaico, lá em Jerusalém, até o mundo gentil, alcançando até os confins da terra. E depois o segundo propósito é revelar a missão do Espírito Santo na vida da igreja, que é dar poder, que é a sua presença, também, é claro, santificar a vida dos crentes e estar acompanhando a igreja na divulgação do Santo Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos é também considerado no Novo Testamento como sendo um livro histórico.
certo? O Novo Testamento é dividido em 4 partes, como meu irmão que já deve ter estudado bibliologia sabe. O Novo Testamento é dividido em 4 partes. A primeira é conhecida como biografia, ou os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda parte é a história, que abrange simplesmente o livro de Atos dos Apóstolos. E a outra parte, doutrina ou epístolas, que vai desde o livro de Romanos até a Epístola Universal de Judas. E também tem o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Certo? Pausa. Ok, meus irmãos, estamos de volta nessa segunda parte dessa edição para falar sobre as curiosidades do livro de Atos dos Apóstolos. Eu destaquei aqui 5 curiosidades. Primeiramente, a questão do livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, termina fazendo uma ponte, uma conexão com o próximo tratado ao excelentíssimo Teófilo. O Teófilo provavelmente era de uma família nobre, da nobreza, e provavelmente também patrocinou a escrita do livro de Atos e também do Evangelho. Queridos, há uma conexão. Se meu irmão ler o finalzinho de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 48, você vai ver que há uma conexão. Por exemplo, o Evangelho termina falando que os discípulos voltaram após a ascensão de Cristo, jubilosos para Jerusalém, que é de onde inicia o livro de Atos. A história de Jerusalém, a história da igreja começa em Jerusalém. Há uma conexão. O livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, encerra fazendo uma espécie de ponte para que venha um segundo tratado. Segundo, é o 5º livro do Novo Testamento, certo? Segue a ordem não cronológica, certo? Porque provavelmente o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento tenha sido ou a carta de Tiago ou o 1 Tessalonicenses. Porém, na ordem em que nós encontramos o Novo Testamento, é o 5º livro, que vem também depois da biografia de Cristo, dos evangelhos sinóticos e do Evangelho segundo João, vem o livro de Atos como um livro histórico que prossegue a história dos evangelhos. Uma curiosidade, uma pergunta. Nessa nossa época tem se falado muito em socialismo e comunismo. O livro de Atos ensina o comunismo? Você já se perguntou? Porque no livro de Atos, a partir do capítulo de número 5, ao final do capítulo 4 e o capítulo 5, fala que os irmãos vendiam o que tinham e depositavam perto dos apóstolos para que fosse dividido entre os irmãos. O livro de Atos ensina o comunismo? Não. Essa passagem que está no capítulo 4 e no capítulo 5 de Atos é uma passagem simplesmente descritiva e não prescritiva. Em outras palavras, não é normativo o que está ali. É apenas um relato do que os irmãos, de forma amorosa e espontânea, faziam para ajudar os outros. Isso ali não é um mandamento, não é uma ordenança. Você não vai ver que aquela forma dos irmãos tratarem uns aos outros, dividindo o que tinham, aquilo não perdurou por muito tempo. Logo, encerrou aquela forma de tratar os membros da igreja, dividindo tudo que tinham entre todos. O comunismo não é ensinado no Novo Testamento. Quarta coisa, nós vamos destacar. Lucas fazia parte da equipe missionária de Paulo e auxiliou com sua medicina. Paulo vai escrever aos Colossenses e menciona Lucas como sendo o médico amado. Todos nós sabemos, ao ler o Evangelho, ou melhor dizendo, a epístola que Paulo escreve aos Gálatas, que Paulo estava enfermo. Paulo provavelmente tinha uma enfermidade nos olhos e é provável que Lucas o auxiliava com sua medicina. Era o médico da equipe missionária. Ele cuidava de todos os missionários daquela equipe. Uma quinta curiosidade que eu quero também chamar sua atenção. Lucas se insere na narrativa do livro de Atos a partir do capítulo 16, versículo de número 10. Eu vou pegar aqui a Bíblia e vou ler a passagem para que todos tenham conhecimento
que ele agora começa a falar na primeira pessoa do plural. Ele diz assim: e logo depois desta visão, procuramos partir. Observe, procuramos. Ele se insere na narrativa do texto bíblico, contando que ele agora era uma testemunha ocular. Ele estava envolvido na equipe missionária. Ele se insere aqui na história do livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra curiosidade: a semelhança entre Lucas e também o livro de Atos, o que vai mostrar que é o mesmo autor, certo? O autor humano que eu estou falando, porque a Bíblia é um livro de dupla autoria, tem a autoria divina e tem a autoria humana, mas nós entendemos propriamente que o livro de Atos dos Apóstolos, como toda a Bíblia, é o livro de Deus que inspirou os homens a escreverem. E Deus, irmãos, respeita o estilo literário de cada autor do Novo Testamento. Se meu irmão quiser fazer uma leitura rápida da introdução do livro de Lucas e também da introdução do livro de Atos, você verá a semelhança entre as duas passagens. Agora eu quero dizer para os meus irmãos que na próxima parte do vídeo nós vamos ver como é dividido o livro de Atos dos Apóstolos. Ok, meus irmãos, mais uma vez na edição do vídeo, voltamos agora com a parte esboçada do livro de Atos. Existem muitas divisões. Se cada Bíblia de estudo que você pesquisar, qualquer comentário bíblico, qualquer expositor bíblico, vai dividir o livro de uma forma diferente. Agora eu achei essa parte dessa divisão que nós extraímos do dicionário Wycliffe. Ele divide de uma forma bastante interessante. E eu queria compartilhar com vocês justamente essa divisão, certo? A introdução, que vai dos versículos 1 até o 8, que é semelhante ao final dos evangelhos sinóticos, que fala da ressurreição de Cristo, da aparição de Jesus aos apóstolos, das recomendações finais do Senhor Jesus aos apóstolos, e ainda, meus queridos irmãos, menciona também a ascensão de Cristo. Está aqui na introdução também aquela expressão bíblica que soa muito bem naqueles que têm a fé pentecostal: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso depois de receber o poder que vem do alto. Meus queridos, a segunda subdivisão do livro é o período inicial. Cada período que está dividido aqui em período inicial, período de transição e período de expansão, tem uma localidade geográfica para que meu irmão lembre bem da divisão. Por isso que eu achei bastante interessante essa divisão segundo o dicionário de Wycliffe. A primeira divisão, que é a divisão inicial, mostra a igreja em Jerusalém. Meu irmão vai ver toda a história do capítulo 1 até o capítulo 8 de Atos, girando em torno da localidade de Jerusalém. A segunda parte, o período de transição, a igreja estará saindo de Jerusalém, saindo do foco de Jerusalém e indo para... a transição vai levá-la para a base ser em Antioquia. Como meu irmão pode ver lá, a partir do capítulo 8, a igreja começa a ser perseguida e chega lá em Antioquia, de onde saem os primeiros missionários para evangelizar o mundo. E no caso são destacados lá no capítulo 11, Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor os havia selecionado. A terceira parte do livro, dividido assim, é o período de expansão. A igreja sai de Jerusalém, vai à Judéia, vai a Samaria, chega a Antioquia, vai para o mundo gentil e então se expande nas viagens que Paulo começa a empreender. É interessante que quando a Bíblia ela menciona no livro de Atos a respeito de Jerusalém, ela está mais presa à questão do ministério do apóstolo Pedro. Você vai ver Pedro pregando, você vai ver Pedro operando milagres,
você vai ver Pedro ressuscitando a irmã, você vai ver focando na pessoa de Pedro. Quando sai de Jerusalém, então o foco já são as missões transculturais, missões além de Jerusalém. Começa então o Evangelho ser expandido para Samaria, no capítulo 8, certo? Isso nós vamos dar com detalhes pormenores quando nós falarmos de cada capítulo aqui nos próximos vídeos. Depois, o período que menciona é o período de expansão. A igreja vai para o mundo gentil através das 3 viagens que estão descritas no livro de Atos, as 3 viagens de Paulo, uma na companhia de Barnabé, de Marcos, certo? Onde teve uma cisma depois entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, de João Marcos. E a igreja, então, a partir da segunda viagem missionária de Paulo, ela começa a alcançar novos horizontes no mundo gentil, chegando até Roma, capital do Império Romano, certo? No final do livro, nós vamos localizar o apóstolo Paulo, preso em prisão domiciliar em Roma. Domiciliar porque ele poderia até receber pessoas ali que haviam de ir lá para ouvi-lo, certo? Agora, para nós encerrarmos aqui o nosso esboço do livro de Atos, a conclusão. Como é que o livro de Atos conclui? Tem uma conclusão formal? Não. O livro de Atos ele termina sem um fim, o que é bastante interessante, porque é como se o próprio Deus estivesse nos dizendo que o livro de Atos tem uma continuação, mas a continuação não é mais escrita por Lucas, mas sim pela igreja que vem após os apóstolos. Depois do período apostólico, a igreja que até hoje está marchando na pregação do Evangelho, somos nós. Somos nós que conclui a história da igreja. Isso é bastante interessante. Viu? O livro de Atos ele não tem uma conclusão formal como termina o Evangelho segundo Lucas. Não, é diferente. Não tem. O irmão pode ler que o livro termina de forma abrupta, sem uma conclusão formal. Queridos, essa é a nossa primeira parte do vídeo, onde nós esboçamos algumas características do livro, algumas curiosidades e também as divisões principais do livro. O tempo é resumido, mas eu quero deixar todo este conteúdo para você e nos vemos nos próximos vídeos, na segunda parte do estudo que nós haveremos de ministrar aos irmãos. Bons estudos e uma ótima gincana em nome de Jesus.